Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Confissões de um Jovem Romancista de Umberto Eco, publicado pela Kozak Naif. Este é um livro de ensaios, são 4 ensaios no total. Originalmente eles são palestras que Umberto Eco deu no programa de palestras Richard Ellman sobre literatura moderna na Universidade Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele é um livro bem teórico. Umberto Eco vai começar contando para os leitores, para as pessoas que estavam assistindo a sua palestra, o que é que funciona para ele na hora de escrever um livro, como ele elabora os seus romances. E é bem interessante, especialmente para quem tem interesse em escrever. As dicas são sempre relativas, né? Algumas coisas que funcionam para umas pessoas talvez não funcionem para outras. Mas uma das principais dicas que ele traz, que eu acho que é uma coisa assim bem essencial, é que ele escrevia sobre coisas que ele entendia, sobre assuntos que ele gostava, que ele já tinha um conhecimento. E eu acho que quando você não tem, assim, não é nem necessário ter todo um conhecimento a respeito disso, mas procurar ter este conhecimento, escrever sobre algo que você entenda, um assunto que você tenha propriedade para estar ali falando e abordando, senão o livro não vai ficar convincente para ninguém. Essa é apenas uma das muitas dicas que ele vai dar. O próprio título do livro é meio que começa como uma brincadeira, porque por mais que ele tenha escrito ensaios por toda a sua vida, ele foi professor universitário de linguística, então ele escrevia muito. Os romances chegaram numa fase um pouco mais tarde de sua vida. O primeiro livro dele, que é O Nome da Rosa, um livro famosíssimo, que tem uma adaptação cinematográfica também muito famosa, foi escrito quando ele foi publicado, acho que quando ele tinha lá uns 50 anos ou um pouco mais que isso. E a gente percebe lendo estes ensaios como ele colocou muito de coisas que ele já tinha um grande conhecimento, né, nesse mundo medieval. Por falar em inspiração lenta, levei apenas 2 anos para escrever O Nome da Rosa, pela simples razão de que não precisei fazer nenhuma pesquisa sobre a Idade Média. Quando decidi escrever o romance, foi como se abrisse um grande armário no qual durante décadas vinha depositando os meus arquivos medievais. Todo aquele material estava ali aos meus pés e eu só tive de selecionar o que precisava. Essa época era algo que ele estudava já há muito tempo. Então, até em relação a algumas coisas, algumas piadas, digamos, irônicas que ele coloca ali dentro do texto, que poucas pessoas no mundo vão poder entender que de fato são irônicas. Ele fala muito sobre isso também, sobre os tipos de leitores que vão... o que é que esses leitores vão absorver de determinada obra. Não apenas da sua, ele vai dar o exemplo da dele, por exemplo, que digamos, um leitor mais sofisticado, apenas um leitor mais sofisticado vai conseguir entender ali tudo que ele quis colocar naquela história. Foi até a impressão que eu senti lendo o livro, que Umberto Eco era aquele tipo de autor mais elitista. Pelas palavras dele mesmo no livro, né, que apenas algumas pessoas vão ter um conhecimento elevado, suficiente, estudado para poder entender algumas coisas que estão em seus livros. O leitor, no geral, vai entender a história, mas ele não vai poder absorver 100% daquilo, aproveitar 100%. Esse conhecimento tão grande que ele tinha, que é muito rico e interessante, que imagino que tenha sido passado para as suas histórias, ao mesmo tempo traz um diferencial e possivelmente ajudou a torná-lo tão famoso. Mas talvez não agrade a todo mundo, né? Eu tenho muita curiosidade em ver como é a escrita dele. Eu acho que é um tipo de livro que você lê mais devagar, que você vai absorvendo aos poucos. O primeiro tópico é o que é escrita criativa. Os escritores criativos, como leitores ponderados de sua própria obra, certamente têm o direito de questionar interpretações deslocadas. Mas, de modo geral, devem respeitar seus leitores, já que lançaram seus textos no mundo como mensagens em garrafas, por assim dizer. Depois de publicar um texto de semiótica, dedico meu tempo a reconhecer que estava errado ou a demonstrar a má compreensão daqueles que não o leram da maneira como eu pretendia que fosse lido. Por outro lado, depois de publicar um romance, sinto em princípio o dever moral de não desafiar as interpretações dos outros e de não encorajar nenhuma. Eu acho essa parte especialmente interessante e diz muito respeito a como determinados leitores vão encarar as mensagens de uma obra. Às vezes as mensagens que estão ali naquela obra não é exatamente que você acha que o autor quis passar com aquilo, pode não ser exatamente o que ele queria. Como saber de fato isso? Ele meio que dá umas pontadas aí com algumas conclusões a que os leitores chegavam com os seus livros. Eu achei, especialmente no começo, este livro uma delícia. No final eu tive certos problemas, eu até já mencionei rapidamente, né? Aquela parte das listas intermináveis, meu Deus do céu. Eu até parei um tempo de ler, demorei pra caramba pra realmente finalizar a leitura. Mas sem dúvida alguma é um livro interessantíssimo em vários quesitos, especialmente para leitores, para quem quer saber um pouco mais sobre literatura. Parece até uma conclusão do vídeo, né? Não pretendo concluir aqui, vamos continuar. Eu fiz várias anotações ao longo desse livro inteiro, realmente achei muito interessante o ponto de vista de Umberto Eco. Ele tinha muito conhecimento, né, sobre literatura, sobre teorias literárias e teorias de escrita. O texto é uma máquina preguiçosa que exige que os leitores façam a sua parte.
ou seja, é um mecanismo concebido para suscitar interpretações. Quando se tem um texto a ser questionado, é irrelevante perguntar ao autor. Ao mesmo tempo, o leitor não pode dar nenhuma interpretação simplesmente com base em sua imaginação, mas deve ter certeza de que o texto, de certo modo, não apenas legitima, mas também encoraja determinada leitura. Exige dos leitores, né, nesse quesito, como não apenas achar que aquilo ali está ali, mas procurar evidências que corroborem. E daí ele vai fazer as diferenças entre o leitor modelo e o leitor empírico. Ele diz que o leitor empírico é você, sou eu. Qualquer pessoa, quando for ler o texto. E esses leitores empíricos estão aptos a ler de várias maneiras e que não há lei que lhes diga como devem fazê-lo. Esse tipo de leitor pega da história e interpreta da forma que ele acha de acordo com as experiências pessoais. Ele vai até dar um exemplo disso, de uma pessoa que entrou em contato com ele e viu algo em seu romance que, na verdade, fazia parte mais da sua vida pessoal do que, de fato, ele havia escrito. Já o leitor modelo é aquele leitor ideal, né? Ele vai dizer que um texto é um mecanismo concebido a fim de produzir seu leitor modelo. Esse leitor não é o que faz a única conjectura correta. Um texto pode prever um leitor modelo com direito a elaborar infinitas hipóteses. Seria um tipo de leitor mais esforçado em desbravar determinada obra. Não aquele leitor empírico, né, que vai mais de acordo com as suas ideias e suas vontades e sua experiência. E um pouquinho mais pra frente ele vai mencionar sobre vários personagens literários. Algumas partes ele vai dar uns spoilers aqui, outro ali. Por sorte, os spoilers que ele dá eu já sabia, mas quem não sabe vai ter spoilers sim de algumas obras. Por exemplo, Ana Karenina e várias outras. Nessa parte é interessante porque ele vai falar essa experiência que a gente tem quando está lendo um livro, né, de encarar aquilo como verdade. Aquele universo ficcional passa a existir para nós, é como algo concreto e verdadeiro. Nós verificamos que, em virtude de um pacto narrativo, o leitor tende a tomar como verdade o que é narrado e deve fingir viver no mundo possível da narrativa, como se este fosse o seu mundo real. É como se alguém nos contasse que, neste mundo, um de nossos parentes acabou de morrer. Estaríamos emocionalmente comprometidos com uma pessoa ainda presente do mundo de nossa experiência. Quem não se identifica, né, de ficar assim, acabado com alguma coisa muito triste que acontece no livro, como se aquilo realmente, de fato, tivesse acontecido. Ele traz experiências interessantes, o Umberto Eco, tanto em relação à escrita como autor, como à interpretação como leitor. A última parte foi a minha parte problemática abaixo das listas, que ele vai dar vários exemplos, não só de listas em seus próprios livros, como de listas que ele admira, enfim, dos vários tipos diferentes. E para vocês não acharem que eu estou viajando muito nesse sentido, Duda, listas são legais. Tudo bem, podem ser legais, dependendo da pessoa. O Umberto Eco, por exemplo, era muito apaixonado por listas. Mas eu vou ler rapidamente aqui para vocês uma parte dessas das listas, deixa exemplo. Sobre a matéria que o sorvedouro era o que estava para o céu, mas na parte inferior, com relação aos olhos de quem via, como que do alto de uma torre, os raios de sol formavam sobre aquelas gotículas silíceas um imenso arco-íris, que cada corpo, ao refletir os raios como um esplendor diverso, segundo a própria natureza, apresentava muito mais cores do que aquelas que se formavam frequentemente no céu depois de um temporal, e com a diferença de que esse parecia destinado a brilhar eternamente sem jamais se dissolver. Era um avermelhar-se de hematitas e cinabres, um cintilar de atramento, como se fosse aço, um sobrevoar de minúsculos alcopigmentos do amarelo ao laranja, um azulado de armênio, um branquejar de conchas calcinadas, um verdejar de malaquitas, um evanescer de litargírio. Gente, isso aqui é ad infinito, tá? É justamente isso que ele quer dizer, que as listas podem ser infinitas. Em algumas partes a gente entende isso dentro da nossa alma, assim. I see what you mean, sabe? Aquele negócio de, ai meu Deus, quando é que essa lista vai acabar? Gente, eu não conseguia pular, eu sou uma leitora com toque, então eu lia tudo. Aquela narrativa muito descritiva que vai listando tudo, não é pra mim, que vai listando até uma formiga passando pelo chão que ela viu pelo caminho e as cores, isso aqui. Eu gosto muito de descrição, eu gosto que o autor me faça sentir naquela cena, mas acho que tudo tem um limite, pra mim, pelo menos. E eu fiquei até com o pé atrás em relação a algumas obras de Umberto Eco, porque pelo visto ele gostava muito de fazer isso. Mas pra tudo eu acho que vale a experiência, então eu definitivamente pretendo ler sim vários livros do Umberto Eco um pouco mais pra frente. Ainda que eu não seja a maior fã de narrativas excessivamente descritivas em forma de listas para sempre. E é isso, eu vou parar por aqui porque eu já falei bastante sobre este livro, mas o que eu disse é apenas um pequeno resumo assim do que vocês vão poder encontrar no Confissões de um Jovem Romancista. De uma forma geral, é um livro muito interessante, ainda que cansativo em algumas partes, e por isso eu demorei um pouquinho mais para ler, mas que eu não me arrependo de forma alguma. Um livro muito bom. Se você já leu algo do Umberto Eco e você gosta muito de um livro dele específico, deixa aqui embaixo a dica. Eu acho que eu vou começar por O Nome da Rosa, porque é um filme que eu adoro, é um filme de suspense. Eu sei que o livro pode não ser aquilo que eu estou esperando pelo filme, mas eu acho que eu vou gostar. Eu tenho outro livro dele no Kobo, que é o Número Zero, que algumas pessoas já me recomendaram também. Não sei
sei se é recomendado iniciar logo por este, mas deixa aqui embaixo aí qual é a sua experiência com o autor, o que é que você achou do livro, se você já leu, enfim. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijo para todos e até a próxima!